porque a gente vai ter uma surpresa. Vamos sortear 3 livros do Planejar para o Outro Aprender, que Amiga, é o livro. não tem Perdão. escola por enquanto nesse fórum. Ah, ok. Então eu falo isso depois, tá bom? Assim que tiver. Mas Já tem que a fazer. gente pode ganhar também, não tem problema. A gente A pode gente... ganhar na formação. Na formação de final de ano vamos ganhar. Mas Tá bom? a ideia Então, não seria nesse fórum, a gente vai trabalhar com isso lá na formação. Não, ok. não tem escola aqui. Se tiver, eu te aviso, pode deixar. Tá bom, ok. Mas eu já me Bom, apresentei. eu vi, Newton, eu vi. Newton já. Se tiver escola, Newton, mas aí ele também vai ganhar na formação ou ele entra, Renata? Na Não, formação, Na na formação. formação. Formação, ok. Bom, hoje eu tenho a honra de apresentar para vocês uma educadora que vem fazendo toda a diferença na formação de educadores por esse Brasil afora, com diversos temas. É a Tatiana Pita, que é autora do livro que a gente escolheu para encerrar o Clube do Livro de 2024, que é Planejar para o Outro Aprender. Ela também é jurada do item Aprendizagem do Prêmio Educador Inovador. Ela é pedagoga pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, especializada em psicopedagogia e mestre em educação pelo programa História, Política e Sociedade da PUC São Paulo. É professora universitária de cursos de educação, tem muita experiência como contadora de histórias, eu acho que isso é espetacular, sem dúvida, isso conta muito para uma formadora, né? Contar isso, a gente aprende muito a partir das histórias, né? E eu vou dar um spoiler para vocês, gente. Além desse livro sobre planejamento reverso, dela que a gente leu, ela está lançando um novo livro, mas eu vou deixar para ela contar para vocês, tá bom? Eu não vou dizer, só dei um spoiler. No final da nossa conversa, nós vamos, então, fiquem tranquilos, nós vamos compartilhar com vocês a apresentação, então não se preocupem em anotar o que tiver na apresentação, porque depois vocês receberão, as pessoas estão inscritas, vão receber por e-mail essa apresentação, tá bom? Se vocês quiserem, podem fazer perguntas no chat no decorrer da explicação dela, ou ao final podem levantar a mão e, como nós estamos aqui todos juntos, podem ficar bem à vontade, ao final, levantar a mão e conversar com ela oralmente mesmo, tá bom? Mas se tiver alguma pergunta que não quiser esquecer, já pode colocar no chat que a gente começa por elas assim que ela terminar. O planejamento de uma atividade educacional, gente, vai muito além de um dever burocrático que a gente entrega para a gestão da escola, né? É a carta de navegação que orienta o nosso percurso, né? E ela deixa claro aonde a gente quer chegar. Então, a gente, quando fala planejar para o outro aprender, quer dizer, eu vou planejar com foco na aprendizagem, não mais com foco no ensino, não é? Então, a Tati vai nos ajudar a compreender como planejar com foco na aprendizagem do aluno. A palavra está com você, querida. Obrigada, gente. Bom, primeiro, obrigada por vocês quererem ler o livro, por vocês me darem essa oportunidade de conversar com vocês. É uma alegria imensa. Solange foi um presente, Renata de 2024, e fazer parte também do concurso também foi um grande presente. E aí, poder dividir com vocês um pouquinho sobre essa experiência. Então, eu montei uma apresentaçãozinha rapidinho, mas como disse a Sol, eu até pedi para a Renata compartilhar, que eu quero ver a carinha de vocês. Fiquem à vontade, vão perguntando no meio do caminho, não é um monólogo, vamos dialogando sobre esse assunto. Quero começar falando pelo título mesmo, é isso, a Sol já adiantou, e é isso mesmo que eu pensei quando dei o título para o livro, que é justamente essa inversão de papéis. Quando a gente fala em planejamento reverso, o próprio nome já diz, é o contrário daquilo que a gente sempre aprendeu. Eu estou vendo a Bianca, né, Bianca, que deu a dica do lanche, do curso, não? Era a Bianca, né? A Bianca tem cara de velha, né? Por isso que eu estou olhando aqui. Mas quem é novo igual eu, a gente é mais novo, Bianca é velho. Quem é novo igual eu vem de um tempo, principalmente do magistério, em que a gente entendia que planejar uma aula
Era uma ação de pensar um conteúdo, definir uma lista de conteúdos, buscar estratégias para trabalhar esse conteúdo, e ao final de um período, depois que eu te explico e você repete aquilo que eu fiz, a gente, então, vai testar. Se você, na verdade, me ouviu, se você, na verdade, entendeu aquilo que eu falei, não necessariamente aquela aprendizagem. Isso funcionou por um tempo, a gente vem de um mundo de repetição de modelos, então quanto mais eu treino, mais eu memorizo. Só que com o passar desses tempos, com a chegada desses novos séculos, não cabe mais. E aí, vamos começar a apresentação. Vai lá, Rê, por favor. Justamente com a primeira imagem que eu quero que vocês conversem e pensem sobre ela. A próxima. Essa, a moça bonita, não, mentira. A próxima, aí. Não dá, não cabe mais. Não cabe mais pensar que todo mundo é igual. Então, eu que saí do magistério, eu podia dar aula no Acre ou em Chapecó, que eu saía com um monte de pasta de estratégias e eu ensinava um conteúdo. Então, eu pensava no 5º ano para ensinar fração. E todas as estratégias que eu pensava eram olhando para a fração e não para quem deveria aprender fração. Então, eu deixo agora de planejar para ensinar, para planejar para o outro aprender. Começo de conversa. Se eu vou pensar no outro, eu preciso conhecer esse outro. Primeiro ponto. Então, olhando aqui para a charge, que sempre nos chama atenção, né? Não dá para essa galera toda subir na árvore. Não vai ser igual, não dá para pensar a mesma estratégia. São pessoas, são aqui, né, bichinhos diferentes, com características diferentes, com histórias diferentes, com processos de aprender diferentes. Então, eu posso até querer que eles vão para o mesmo lugar, mas eu tenho que entender que os caminhos podem e devem ser diferentes. Então, o primeiro convite que o planejamento reverso faz para a gente é pensar neste outro. Aí eu vou brincar aqui com vocês com 2 ações, quem nunca? A primeira é o Manuelita. Vocês já deram aula, acho que não sei se já passaram por isso. Eu já passei muitas vezes em todos os estágios, né? Então, quem não entendeu nada, quem não entendeu, levante a mão. Manuelito levanta. O que você não entendeu, Manuelito? Olha, de março até agora, absolutamente nada. Quem já passou por isso aí, né? Como aluno e como professor, não só como professor. Aqui a gente tem, claro, 2 pessoas frustradas, porque é isso que a gente tem que pensar. É essa professora que pensa, meu Deus, mas eu fiz tudo. Como é que ele não entendeu? E eu tenho um menino que pensou, mas eu fiquei aqui, eu até ouvi, eu até fiquei olhando para a cara da professora, mas eu não consigo entender. Percebe que quando a gente fala de aprendizagens, a gente está falando de pessoas e suas relações. Então, mais uma diferenciação. Olhar, conhecer o outro e entender que nós estamos falando de um processo que humaniza, que entende, que percebe que tem uma pessoa que vai falar, a outra que vai aprender, mas há uma troca, que precisa ser isso. Essa professora frustrada é aquela que a gente entra na sala dos professores em julho, ela está cansada, agora em novembro, então, é uma coisa de contando segundos, eu preciso, porque eu vou morrer, me trancar aqui no quarto, só me acordem em janeiro, por favor, lá de Apelo 20. Porque eu não quero mais ouvir, eu não quero mais fazer nada. Eu tentei de tudo. Não sei se vocês já viram esse vídeo, se não viram, vale a pena. Olhem lá no YouTube, e quem for aqui formador também vale a pena passar para os professores, que é o porquinho e o pote de biscoito. Então, é um porquinho que quer pegar um pote de biscoito em cima da geladeira. Ele tenta 1 milhão de estratégias, só que nenhuma dá certo. Justamente porque ele esqueceu de primeiro pensar como era a geladeira, a altura, como é que ele fazia, o que ele podia. O problema não estava nas estratégias, o problema estava que eles não combinavam com aquela situação. No meio do vídeo, você vê um porquinho cansado e frustrado. Quando o planejamento não é bem desenhado, ele tende a isso. Eu tenho um cara que é fazedor de coisas, então o professor faz 1000 projetos, 1000 coisas,
só que não combina com aquela turma. Em contrapartida, eu tenho um estudante que não foi ouvido, que não foi entendido, que não contaram para ele o que ele acertou, o que ele errou, por que ele acertou, por que ele errou. Aí a gente vem para a charge de baixo, que também é outra realidade que eu gostaria que a gente pensasse. Que olha lá o Calvin. Qual nota você tirou? Ah, eu tirei A. Ah, eu tirei C. Nossa, mas. E eu prefiro tirar C. Mas como assim você prefere tirar C ao invés de A? Porque daí a minha vida fica mais fácil, porque eu mantive a expectativa das pessoas num nível baixo e ninguém me enche a paciência, né? Na verdade, é isso. A gente tem o aluno A, que muitas vezes é alguém que memoriza bem coisas e que tem uma carga no ombro que nunca pode errar. Eu já tive alunos assim. Crianças pequenas. Eu tinha um menininho que não podia perder nem no par ou ímpar, de verdade. Ele não podia tirar menos que 10. 9,6 era um crime. É verdade, não é exagero. De chorar na prova se esquecia meia coisa. E eu tenho outra ponta, daquele outro menino que pensa: eu não sirvo para nada, eu não sei mesmo, eu não vou conseguir aprender, eu não sei de nada. E eu tenho um meio que a gente esquece de ver, que é a galera do quanto que precisa tirar. Então eu vou esforçar até o que precise, tá bom. Essa é a ideia de uma escola em que eu não aprendo para o meu desenvolvimento, mas eu aprendo para a prova. Então aqui também vem outro convite do planejamento reverso e desse novo olhar para a aprendizagem. E aí é difícil, porque eu tenho que quebrar uma expectativa de um monte de gente. Eu tenho que quebrar um olhar de um monte de gente, das famílias, dos estudantes, dos professores, que é: eu não estudo para a prova. E aí, primeiro a gente, como professor: pessoal, presta atenção, isso aqui cai na prova. Quantas vezes a gente ouviu ou falou? O menino fala: preciso estudar porque amanhã tem prova. Como mãe e pai, a gente faz isso. Ô, Solange, vai para o seu quarto estudar que amanhã tem prova. Então, o estudo é para a prova. É para aquele dia. É para segunda-feira, às 8 da manhã. Depois já acabou. Depois não precisa mais. E aí a gente tem a neurociência já falando para a gente que é o seguinte: quanto mais informação eu recebo, sem nenhuma contextualização, numa quantidade grande, num período curto, vai embora. Aí o menino tem que estudar verbo no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, no sétimo ano, no oitavo ano. Todo ano que alguém fala de verbo, ele fala: o que é verbo? Nossa, eu não faço a menor ideia. E aí a professora nervosa, aquela lá de cima, fala: como não? Faz 7 anos que você está ouvindo isso? A gente viu semana passada, mas caiu na prova do mês passado. Mas não fez sentido. Mas não foi contextualizado. Mas não foi aprendido. Foi memorizado. A nota 10 que você tira não significa que você aprendeu. Talvez, às vezes, signifique que você tem uma boa memória para uma ação imediata, tá? Pode passar, Rê. Inclusive, a primeira história do livro 2, eu conto um caso que aconteceu comigo, né? Eu sempre fui uma aluna certinha, eu não podia tirar menos que 10, tal, não sei o quê. E aí, no primeiro ano do colégio, agora ensino médio, eu fiquei de recuperação de física. Foi uma tragédia na minha vida. Eu queria chorar, me jogar pela janela, enfim, porque onde já se viu eu ficar de recuperação. Bom, olhei o que era fazer, o professor deu os exercícios, eu estudei que nem uma maluca, eu memorizei aquilo, eu tirei 10 e eu passei de ano. Pergunta se eu sei alguma coisa de física. Absolutamente nada. Nada daquilo, nada ficou. Mas eu cumpri uma tarefa. É esse o olhar diferenciado. Aí vocês devem estar pensando: nossa, a gente está falando bastante de avaliação e na ideia de planejamento reverso? Pois é. A base do planejamento reverso é a compreensão do que é avaliar. Porque avaliar é uma ação constante nesse processo. Não é a aplicação de instrumento avaliativo no dia 15, mas é o olhar que avalia todas as ações do outro, todos os processos do outro, para determinar os novos passos.
Aí vem aqui o menino, ó. Quem nunca, como professora ou como aluno, o professor para do seu lado e falou: gente, vamos dar uma olhadinha nessa questão número 5 aqui? Não dá um gelinho no estômago? Dá um negócio assim? É para mim. A Constância Cami tem um vídeo antigo, mas vale tão a pena ver. É uma entrevista dela que está lá no YouTube, chama Autonomia. Tá partido em pedacinhos, vale a pena ela assistir. E aí, lá na entrevista, um pedaço, ela diz o seguinte: você já reparou como toda vez que a gente para do lado de alguém, de um estudante, e fala: ô, Bianca, por que você fez isso? Automaticamente a mãozinha do estudante vai para a borracha? Já repararam? Ele, ó, eu não tenho certeza do que eu fiz. Eu só estava te perguntando, Bianca, não precisa pagar, não precisa. Eu só queria entender. Mas o medo da gente, do erro, de que toda vez que alguém chega perto da gente e diz, tem certeza? Tá tão claro que a gente não tem certeza. Porque não é um aprendizado que a gente tem certeza. Eu tô vendo uma coisa deliciosa ali no colo da Rê, e quando eles são pequenos, eles têm certeza. Vocês já repararam que quando alguém pitico, sabedor, com olho curioso, como essa menina linda, põe a mão na cintura e diz: tia, você sabia? Não tem uma certeza, uma verdade? Ali tem uma tese de doutorado, gente. Ela fez uma pergunta, ela levantou a hipótese, ela testou, ela sistematizou e ela tem certeza e o prazer de te explicar. Conforme a gente vai crescendo, essa certeza e essa vontade de aprender vai indo embora. É muito importante que a gente lembre disso. Aprender tem brilho no olhar. Isto vale se eu tenho 1 ano ou se eu tenho 80 anos. Se o brilho no olhar foi embora, é porque não tem valor, não tem aprendizagem. Quando a Bianca falou dos cursos, Bi, você falou com um brilho no olhar. Gente, mó legal, tem vários cursos legais lá. Porque vale a pena, porque é legal. Vir aqui falar para vocês é muito legal, porque eu adoro esse assunto, é legal. É legal como para eles. Então, também como professor, eu preciso entender. Meu olho ainda brilha com o aprendizado? Porque como é que eu vou fazer o outro curtir isso se eu não curto? O Luiz Malaguzzi fala lá nas 100 linguagens da criança. A criança tem 100 linguagens e a gente mata 99. A gente mata 99 quando a gente planeja para ensinar, porque aí eu vou pondo todo mundo na caixa. E aí só vale a resposta na outra linha, parágrafo, letra maiúscula. Quando eu planejo para o outro aprender, eu cumpro inclusive o que o PISA me pede. Este aqui é um recorte de 2020, mas vocês já devem ter visto que faz o quê? Uns 4, 5 meses que a gente teve o resultado, novamente falando sobre esse item, e que a gente não está bem. O que é fácil de eu ensinar, também é fácil de automatizar. A gente conversou isso, eu, Solange lá falando de IA. O que é fácil, o que é a capacidade da criação, da criatividade, isso não dá para automatizar e é isso que eu preciso. Então, ser criativo não é estar no laboratório do Dexter e fazer 1000 coisas diferenciadas. Ser criativo é olhar para uma situação, ser capaz de analisar possibilidades e buscar caminhos de resposta que tenham lógica. Mas para isso, você precisa me ajudar a aprender. Então, pode passar, Rê. Eu não trabalho mais para o conteúdo, eu trabalho para a pessoa. E aí vem a ideia dessa pessoa. O que é personalizar a aprendizagem? Também um ponto importante do processo do planejamento reverso. Personalizar a aprendizagem é uma palavra que deixa os professores com um arrepio, porque dá a impressão de que, meu Deus, eu vou ter que fazer, eu tenho 80 alunos, eu vou ter que fazer 80 atividades, não vai dar, é impossível, eu trabalho em 3 escolas. Não, isso não. Personalizar a aprendizagem é entender que dei uma atividade, um exercício de matemática. A Bianca, desculpa que eu decorei seu nome, só por isso, viu? E aí não tá aparecendo os nomes para eu falar.
A Bianca é boa de matemática, já que ela falou do matemática. Então, para ela resolver esse exercício, é uma beleza, é fácil. Mas a Solange é minha amiga de humanas. Então, matemática requer outros processos, demora mais para a gente entender, né? Isso não quer dizer que a Solange não vai entender a área de exatas e a Bianca não vai entender a área de humanas. Mas elas precisam de estratégias e caminhos diferentes para esse aprender. Eu, como professora, preciso entender isso. Não é uma questão de talento, de superdotação, de, tá vendo, gente? Olha, a Bianca já fez. Por que vocês não fizeram ainda? É uma questão de caminhos diferentes na nossa cabecinha para que eu entenda e processe esses aprendizados. Então, eu, como professora, preciso personalizar a aprendizagem, que é entender vocês. A avaliação diagnóstica no começo do ano, que faz parte desse planejamento, ela é indispensável. Só que uma avaliação diagnóstica não significa eu te dar teste para saber o quanto você sabe. Eu quero saber como você sabe. Olha a diferença. Eu vou dar um texto para vocês lerem. Eu não quero saber se você identifica, só se você identifica verbo, ponto, vírgula, parágrafo. Eu quero olhar como você lê, como você tira dúvida, como você faz o movimento leitor, como você conversa, como você troca ideias. Estas informações não são para te classificar. Estas informações são para direcionar a minha ação. Se a minha classe já consegue compreender o movimento leitor, um texto, eu vou para esse caminho. Se a minha classe ainda não consegue tais coisas, eu vou para esse caminho. Se todo mundo consegue, mas a Bianca não, então para a Bianca eu vou trabalhar agora, sanar essa questão para ela poder andar. Então, é isso que é personalizar. Personalizar não é olhar uma atividade do livro e corrigir, como, de novo, quem é novo igual eu, a gente fazia, pegava lá aqueles gabaritos, até por em cima da prova já furada, era mais fácil de corrigir, porque só me bastava olhar o resultado. Não. Eu preciso olhar o caminho que você percorreu. E aí vem outro ponto importante do planejamento reverso. Aprender a encontrar as evidências de aprendizagem. Isso significa que os erros têm estágios diferentes. São os distratores que a gente ouve lá nas questões, nas avaliações externas, e que a gente olha para a questão de múltipla escolha, mas ela tem em todo lugar. O distrator significa, que eu vou dar um exemplo da gente dirigindo. Eu estou dirigindo meu carro, estou conversando, a Sol está aqui acompanhando, e a gente está batendo o maior papão, falando mais que o homem do saco, né, Sol? Aí, virei a esquina, eu falo para ela, ai, menina, acabei de tomar uma multa. Ela, por quê? Eu falei, o guarda ali e eu não dei seta. Então, assim que o guarda aparece, sinaliza na minha cabeça que foi um erro de distração. Eu sei o que era para fazer, e aí, assim que alguém me aponta, eu já falo, era isso que era para fazer. Eu estou dirigindo, e aí, eu ainda acabei de tirar a carta, então eu ainda, a Sol fica até meio receosa ali do meu lado, porque eu ainda tenho que ficar falando, peraí. Primeiro eu tenho que arrumar aqui, não, peraí, eu tenho que mudar a marcha. Aí eu olho para a marcha, sabe aquelas pessoas? Então, errei aqui. Eu já comecei a perceber o processo, mas eu ainda não formalizei o entendimento do conceito. Então, o meu instrutor, ou a pessoa que me ajuda, vai caminhar de outro jeito. Eu tô dirigindo, eu troco a marcha, eu viro para a esquerda, vai virar para a direita. Eu ligo o limpador de vidro ao invés da seta, porque eu não entendo nada do carro, apesar de já estar lá dentro e ter tirado a carta. Isso significa que eu ainda não sei nada. Eu vou ter que voltar para a autoescola, 1000 casinhas para trás. Entende que, ao olhar para o erro que eu cometo, o professor toma ações diferentes? Então, não é uma lista de conteúdos. Mas eu preciso cumprir eu preciso cumprir o conteúdo. Aí é que está o erro da gente. Se aprender é um caminho, é um passo
na frente do outro, é uma questão progressiva, o que adianta eu ir para frente se você não entendeu a base? A gente vai fingir que vai para frente. Infelizmente, é isso que acontece. Ah, mas e se eu não cumprir o conteúdo? Mas você não está cumprindo o conteúdo. Quando as pessoas não aprendem, você também deixou de cumprir o conteúdo, tá? Pode passar, Rê. Tô pensando aqui na hora que eu quero abrir ainda pra gente conversar. São muito quietinhos, ninguém fala nada. Pode perguntar. Olha que tarefa fácil. Pensar o planejamento reverso é só mudar isso aqui, que isso aqui é só virar uma chave, ó. É mudar o que a gente acredita que é avaliar, por que a gente avalia, é repensar o que a gente faz com o resultado, é entender de novo o que é aprender e o que é ensinar. Coisa fácil, não é? Não, né? Porque aqui são hábitos. E hábito é uma coisa complicada da gente mudar. Muitas vezes, quando eu vou às escolas trabalhar por esse Brasilzão aí, o grande medo dos professores é que é uma impressão de que, então tudo que eu fiz até hoje, quem eu sou, eu jogo pela janela. Não, gente. Eu, pessoinha nova que dá aula há pouco tempo, eu já fiz muita besteira ao longo da vida, desde o primeiro dia que comecei a dar aula lá com 15 anos, que lá antigamente podia, agora não pode mais, que bom. Coitado daquele primeiro aluno lá. Deve fazer terapia até hoje, de quanta besteira que eu fiz lá, com 15 anos. Até hoje. Toda essa minha história, o meu conhecimento teórico, isso é que me dá qualidade para estar aqui. Mas isso não significa que a minha prática é a mesma. Que bom que não é. Então, importante que a gente pense o seguinte: quando a gente está olhando para cá, a gente não está falando da sua capacidade em relação ao conteúdo, o seu saber sobre o conteúdo. Renata é professora de matemática há 20 anos. Eu não estou discutindo o conhecimento de matemática da Renata ou a capacidade da Renata em saber matemática. Mas eu estou dizendo que a dinâmica, a cena escolar, esse teatrar entre professores e estudantes é que precisa mudar. Tá? Isso é o mais importante, porque a gente precisa valorizar também o professor que está lá e todo o saber que o cara tem. É por isso que ele está lá. Isso também não significa que as estratégias que eu uso hoje estão todas erradas. Não é isso. Mas como no desenho do porquinho, que eu falei para vocês assistirem, talvez essa estratégia não esteja no lugar certo. Então, o planejamento reverso é uma maneira de ajustar as peças para que realmente essa cena ocorra de maneira correta, tá? Porque senão é sempre uma impressão de que, bom, jogamos fora tudo que tinha, vamos para um novo. Agora não precisa mais, não é mais moda. Joga fora. Não, pelo contrário, tá bom? Pode passar, por favor. Pode. Agora a gente vai. O que eu preciso mudar? Aqui eu sempre brinco que é para pôr no post-it. Põe lá no post-it, gruda e fala, olha, para lembrar da Tati. Primeiro esse item aqui. Deixar de planejar ação para ensinar e planejar para o outro aprender. Não é um trocadilho, só de palavras. É na minha cabeça eu falar, preciso ensinar fração. O que é que a turma do 5º A precisa aprender sobre fração? Para isso, o que é que eles já sabem? O que é que eu preciso trabalhar agora e para onde vai isso? Olha, quem convidou a gente a fazer isso? A BNCC. Pois é. Ela ensinou ela convidou a gente a pensar o seguinte, de onde ele vem? Então, eu dou aula no 5º ano, eu preciso entender matemática do 4º ano. E eu preciso entender matemática do 6º. Isso é o mínimo, né? Eu precisava entender matemática como um todo, mas no mínimo, eu preciso saber o 4º e o 6º. Porque eu preciso entender que eu faço parte desse processo. Às vezes, quando o professor fala para mim, mas está faltando conteúdo. Dá uma olhada na progressão, entende essa lógica de onde veio, para onde vai. Planejar também não é um trocadilho, porque eu preciso entender quem é esse cara. O que serve no 5º A, que eu dou aula de manhã, não serve no 5º B à tarde. É a mesma escola, não são as mesmas pessoas, tá? Pode passar, pode ir para o próximo. Esse aqui, outra coisa que parece trocadilho.
Reparem que em todos os materiais que a gente tem hoje, textos teóricos, a gente nem gosta mais de escrever sala de aula, gosta de escrever espaços de aprendizagem. Não é só para ficar chique, para ficar bonito. A ideia é que um espaço de aprendizagem é embaixo da árvore, é online, é presencial, é na sala de aula, é no laboratório. O que faz um espaço ser de aprendizagem é a possibilidade de trocas e interações que aquele lugar permite para esse aprendiz. Então, veja, eu posso ter uma escola com um laboratório da NASA, super equipada. Olha, isso aí é um espação de aprendizagem. Se naquele laboratório, apesar de todo o equipamento, todo mundo espera, o professor fala e eles executam tarefa, deu na mesma, do que ficar sentado na sala de aula enfileirado. Eu posso ter nada, como eu já vi. Vou para lá da árvore, lá no Quiprocó, lá longe. E aí, o cara só tem giz e saliva, mas tem um monte de perguntas, as crianças falam, participam. Ali é um espaço de aprendizagem. Só. Você sabe quando você fala dos laboratórios, que pode ser um laboratório da NASA, eu penso nos laboratórios de física, química, biologia que as escolas têm, equipados, caríssimos, com microscópios de última geração, onde tudo é previsto, todo mundo faz a mesma experiência, no mesmo momento, compreensão zero, porque segue o passo a passo. E aí, claro, né, vai sair a mesma fumacinha, vai transformar a cor. E assim, o quanto isso é significativo, a gente diz, bom, aprendeu na sala de aula os conceitos, foi para o laboratório para aplicar. Não está aplicando também, né? Na realidade, está reproduzindo um modelo, né? Onde todo mundo faz a mesma coisa. Exato. Gastou um dinheirão. Gastou um dinheirão para fazer. É a história da lousa digital, né? Isso, Veio com lembra? tecnologia, gastava-se uma fortuna para fazer a mesma coisa, né? Mais difícil, que os professores tinham cursos e cursos de como usar toda aquela parafernália, né? Exatamente. É Então, isso. isso não significa que, óbvio que a gente quer o laboratório da NASA, claro que a gente quer recurso, claro que a gente quer tecnologia. O que eu quero que a gente entenda é, não são eles que fazem do espaço ser um lugar de aprendizagem. Eles são ferramentas. O que faz ele se tornar esse espaço de aprendizagem é essa troca. Então, se há pergunta, se há diálogo, se há fala, se há partilha, se há dúvida, se há hipótese, se há esse barulho do aprender, ok. Se há a ação passiva, eu explico, você repete, voltamos para trás, tá? Pode ir para o próximo item, Rê. Esse aqui geralmente os professores me batem, porque fala lá vem esses pedagogos inventando, olha lá, agora não precisa ensinar mais nada. Então quer dizer que agora não precisa falar de ponto, nem de vírgula, nem de adição, cuidado, né? Conteúdo é caminho para desenvolver habilidade e competência, né, gente? Sem o conteúdo não há o desenvolvimento da habilidade e da competência. O problema é, a minha função não é te ensinar adição. A minha função é fazer você utilizar operações matemáticas para resolver situações de problema. Para isso, você aprende adição, subtração, divisão e multiplicação. Entendeu? Então, de novo, olha a minha cabeça. Então, por isso a palavra reversa. Ó, o que tem que fazer na minha cabeça? Parece fácil, mas não é, porque é hábito. Então, tem que, ó. Aqui também parece que é um discurso, mas já estamos falando isso. Mas a gente sabe que ainda tem muita gente com dificuldade de ler e compreender uma habilidade. Então, eu também preciso exercitar isso. Quando eu falo que alguém precisa utilizar determinada coisa, o que eu preciso para utilizar? Bom, primeiro eu precisava conhecer, precisava experimentar, precisava entender para que serve, aí eu posso utilizar. Eu já passei por isso? Se sim, beleza. Se não, então eu também preciso olhar para esse estudante e ver se ele tem os pré-requisitos dessa habilidade. Eu preciso que alguém saiba relacionar. Para eu relacionar A com B, né, achar a relação entre eles, eu preciso conhecer A, eu preciso conhecer B
E eu preciso entender qual é o ponto comum entre eles para poder relacioná-los. Geralmente, a gente vê o cara descrevendo A e descrevendo B. Acontece isso lá na redação do Enem. Eu não consigo achar esse ponto de intersecção para poder fazer esse exercício. Então, muitas vezes, a estratégia que eu planejei, que foi super legal, eu não tenho o pré-requisito da habilidade. Tem uma habilidade que eu gosto sempre de trabalhar, que é do quinto, mostrar para os professores, que é do quinto ano, que fala sobre analisar os hábitos alimentares e a identificação desses hábitos em relação a chegar a ter doenças, né, de bulimia, tal. O cara vai dar uma aula de novo sobre doença, ele vai fazer um seminário sobre doença, mas não é isso que o cara quer. A habilidade está dizendo, ó, esse menino consegue, a partir de tudo que ele teoricamente viu sobre isso, analisar a vida dele com essa teoria? É isso que por que isso é importante? Porque a minha estratégia tem que caminhar para isso. Se não fica igual, eu falo assim, utilizar a régua para medir. Aí minha aula é teórica. Bom, pessoal, então a régua é um objeto. Ué, mas a habilidade era utilizar, e você deu uma... Estou exagerando para a gente entender. Percebe que é muito importante essa análise, porque ela vai influenciar absurdamente em tudo que a gente vai fazer. Próximo item, Rê. Eu preciso. E agora também é uma coisa difícil até para gente. Meu marido fala que é impossível para mim, professora, que já estou sempre com o dedo, né? A gente, professora, está na pizzaria já explicando o negócio pro garçom, se deixar. É só alguém descobrir que a gente é professor e perguntar um negócio que a gente já puxa o flip e quer falar. A gente gosta de falar. Então, a gente vem de uma escola que responde. Eu venho de uma escola que eu aprendi a responder. Então, eu sei responder um monte de pergunta. Mas hoje eu estou num mundo em que já tem um monte de resposta aqui, ó. Mas quais respostas são verdadeiras, são falsas? O que é útil, o que não é? Como é que pergunta para isso aqui? A gente conversou disso, não é só? As pessoas têm medo do chat GPT, mas se eu também não sei perguntar para ele, não vai adiantar nada. Se eu não sei perguntar para o Google, não preciso nem perguntar para lugar nenhum. Como é que eu vou digitar lá? Põe lá pão de queijo. Ah, não, mas eu queria saber o pão de queijo do Tatuapé. Mas você não pôs Tatuapé. Como é difícil para a gente fazer boas perguntas. Para a sobrinha da Rê lá pequenininha, não. Porque o porquê está na ponta da língua. Porque é legal perguntar. Né? O Cortella tem um livro de filosofia para criança. É demais, eles amam. Tudo é curioso. A gente não tem medo da pergunta. A gente tem medo de levantar a mão, mas o que vão pensar? Se a pergunta é útil, se não é? Ela é precisa. Eu só aprendo porque eu sou curioso, lembra? Então, eu preciso de uma escola que instigue isso. Lembra da criatividade, que é o que o PISA está pedindo? São pessoas que sabem perguntar. Pode passar, Rê. E aí, também outro ponto importante, gente. Isso não significa o 8 ou 80. Né? Então, é a ideia de que antes o professor era o protagonista e o aluno era passivo. Então, agora vamos trocar. Os alunos fazem o que são os protagonistas e a gente fica aqui, ó. Se precisar de ajuda, é só me chamar. Não, não é isso. É uma ação de troca. A gestão da sala de aula, essa cena, ela é uma cena colaborativa de todos os envolvidos. Estudante, 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 professor, professor, estudante. Então, é um espaço em que todos têm abertura para falar, não só um ou outro. Não é substituir um ou outro, tá? Esses são os pouquinhas coisas, pré-requisitos para a gente planejar, olhar o planejamento reverso. Pode passar, já correndo aqui que eu estou vendo o tempo aqui. Então, esse é o que vai mudar. Quero mostrar só um quadrinho. Eu tenho pouco tempo ou muito tempo ainda? Só para ver se eu pulo ou não. Acho que mais um. Não, são 6h45, a gente tem até 7h30. Acho que você pode ir tranquila. Posso um pouquinho? Tá bom. Pode. E aí depois a gente abre para perguntas. Não tá? Pode pôr os 3. Aprender, gente, tem cheiro, tem gosto, tem sentimentos, tem memória. Então, esse é outro ponto importante que a gente precisa lembrar e perceber.
Pensa aí, aquela aula que você amava, você até dá um sorriso, você lembra da cara da professora, você lembra das coisas que você fez. Pensa naquela cara que você odiava, naquela matéria que você odiava. Você dá até um arrepio aqui, você fala, ai, pelo amor de Deus, isso aí não é para mim. Então, a gente tem essa lembrança do aprender. A gente tem traumas do aprender ou pontos positivos desse aprender. Então, não dá para desassociar que vários aspectos vão colaborar positiva ou negativamente com essa aprendizagem. Ah, Tati, mas a gente é professor, não é psicólogo, não é assistente social. Não somos, mas precisamos entender que fatores externos, sim, vão influenciar nessa aprendizagem. Então, quando eu ignoro isso, eu também estou ignorando o planejar para o outro aprender. Então, isso significa que estamos falando que eu preciso de um espaço em que eu pergunte. Eu tenho medo de levantar a mão. Porque vai que a professora nem deixa eu perguntar. Ou quando eu levanto e falo, Solange, fala agora. Ou Solange, fala depois, então, no final. No final você fala, depois você fala. Nunca mais eu vou levantar a mão. Pode esquecer. Ou Solange levantou a mão, todo mundo dá risada. Olha lá, ela vai falar. Nunca mais eu vou levantar a mão, nunca mais eu vou fazer isso. Eu tenho os meus fatores, obviamente, neurológicos. Então, claro que cada um de nós tem ritmos diferentes de aprendizagem e, claro, cada um de nós tem maneiras diferentes de aprender. Vamos exagerar. Eu vou alfabetizar um menino no Dante, que hoje vi o Dante falando, o pessoal do Dante falando celular na TV. Então, vou alfabetizar um menino no Dante. O menino mal nasceu já tem um livro na mão. Então, óbvio que é mais fácil do que alfabetizar numa comunidade. Isso não é que o menino do Dante é mais capaz que o menino da comunidade, mas há fatores externos que colaboram com o desenvolvimento de habilidades. Então, isso também é importante. Capacidade de aprender, todo mundo tem. O que diferencia é a oportunidade do desenvolvimento de habilidades. Então, aí que também entra o nosso papel. O quanto eu ganhei de estratégias, de caminhos, o quanto você me ajudou para isso, tá? Porque também fica uma ideia de que, olha, seu irmão, eu tenho 2 filhos, o Pedro é ótimo, gente, mas Maria vai lá, né? O que é importante é ter saúde, é isso que importa, né? Tá lá e vamos lá. Não dá. Ou eles mesmos já sabem que aquilo é para eles ou não. É importante também lembrar que não dá para jogar fora os saberes conceituais. Eu preciso saber o que são as coisas. Não dá para jogar fora como faz os procedimentos. Mas eu preciso, e aí é o que a gente não fazia, dar mais tempo no meu planejamento para a resolução de problemas usando os conceitos e os processos, que era o que a gente não fazia. Isso é que leva à formação integral do sujeito, tá bom? Pode ir, pode passar. E acho que retravou. Bem na passagem do... qualquer coisa eu passo, quer? Não, mas ela tem que parar de compartilhar, senão não dá. Ela travou. Sol, você tá falando no mudo. Desculpa, agora eu tô falando. Eu vou continuar aqui, tá bom? Tá. Bom, aí eu tô olhando aqui, eu vou falando aqui para vocês. O planejamento. Então, a partir desse cenário, o planejamento reverso se dá a essa mudança de comportamento. Essa que tem a lampadinha aí que a gente tá. Isso. Se dá quando eu planejo agora. Revoltou. Experiências de aprendizagem. Então, agora vem o nosso trabalho. Eu não escolho atividade, eu escolho experiência. Sabe quando a gente vai no restaurante agora, só para os caras cobrar mais caro? Ele fala para você, não. Você não está comendo um bolo de chocolate. Isso aqui é uma experiência, né, de chocolate. Então, você tem todo um... O cara vem com uma lâmpada, uma luz, um som, um cheiro. Você fala, é um bolo de chocolate. Mas vem uma... Não é diferente?
porque ele vai aguçar todos os seus sentidos. Na verdade, é isso. Então todo mundo brinca aí que a gente vai comprando isso. O aprender é a mesma coisa. Uma coisa é eu sentar e ler um texto. Vou contar uma experiência minha, até para vocês entenderem. Eu trabalhei numa escola há muitos anos atrás, não vou contar o nome do santo, né? Só o milagre, porque o santo ainda existe. Né? O santo ainda está lá, então só o milagre. E aí era uma escola que a gente tinha que ficar enfileiradinho, só podia usar o livro didático, todo mundo na mesma página, segundo A, segundo B, tudo contrário disso aqui. Mas eu sempre fui uma garotinha rebelde, então, desde lá, ainda sem dar o nome aos bois, eu fazia isso. E aí, uma vez, a gente tinha que ler uma história que estava no livro didático para responder o questionário do livro. Basicão, lê e responde. Que era aquela história da Narizinho, em que ela conhece a jabuticaba, sabem? Que até é uma música muito que bem. Não podia tirar a carteira do lugar, não tem problema. Sentei todo mundo em roda, tudo amofanhado aqui na frente da sala, tudo esmigalhado, porque não podia tirar, mas ninguém falou que eu não podia sentar apertadinho aqui. E eu comprei jabuticaba. Para as crianças. Enquanto eles liam o texto da maneira mais tradicional possível, cada um lê um parágrafo, sabe? Igual a gente fazia. Próximo. Eles tinham uma bacia de jabuticaba e eles iam comendo a jabuticaba. Porque eles nunca tinham comido, eles amaram, inclusive, fiquei até desesperado se alguém não tivesse um problema de tanta jabuticaba que eles comeram. Quando acabou a história, eu me lembro deles empolgados, dizendo: a gente entendeu o barulho que a música falava da jabuticaba, porque eles estavam comendo a jabuticaba. É isso. Isso é uma experiência. Não responderam as perguntas, leram o texto, mas viveram o texto. É uma experiência. Não dá para eu querer que eles interpretem um texto em que a poesia da música era descrever a sensação do ruído de comer uma jabuticaba se eles nunca viram ou comeram uma jabuticaba. Como é que vai fazer isso? Como é que isso vai ter significado? Como é que eu vou virar para o menino do 6º ano que está um vulcão de erupção de hormônio, de mudança, e falar: bom, pessoal, 8 da manhã numa segunda-feira, e dizer para ele: olha, pessoal, então hoje vamos pensar na Idade Média. O moleque está pensando no domingo e agora sem o celular, o que vai acontecer? Será que vai... Mas quem é a Idade Média, gente? Onde está isso? Faz tempo? Faz pouco? A gente, quando fala, lembra do Orkut? Você fala: meu Deus, parece que faz. Isso aí faz muitos anos, não faz. Mas não dá. E aí você quer que o cara... A gente não lembra nem o que comeu ontem no almoço. Mas a gente quer que o menino, depois de uma semana e meia, quando a gente volta na aula de história, a gente fala: bom, vamos continuar? Então, quando Napoleão entrou, aí você fala: ó o moleque lá olhando, mas quem era Napoleão? Entrou aonde, gente? E aí você fala: como aonde, Bianca? A gente estava falando disso semana passada. Sim, mas entrou mais 10 pessoas aqui, mais a minha vida, mais meus hormônios, mais o seu conteúdo. Então, quando a gente não costura as falas, quando a gente não verifica as aprendizagens na sequência, olha que diferença. Pessoal, o que a gente estava falando mesmo semana passada? Quem me ajuda a lembrar? Ah, isso. Isso. Lembra que a gente falou que o Napoleão, então, foi com a sua tropa, tá. Então, hoje a gente vai continuar falando disso, porque, olha que simples. É só uma costura. A novela faz isso com a gente. Você começa a assistir a novela, agora eles voltaram a usar uma estratégia antiga, né? No capítulo anterior, hoje, próximo capítulo. Essa costura da aprendizagem. Então, olha a experiência. Quando eu te pergunto, eu já estou verificando. Eu estou te olhando a tudo que você faz. E aí vem outro ponto importante. Avaliar não é no dia 15 às 8 da manhã. Então, hoje eu vou dizer: ó, pessoal, eu quero que vocês leiam esse texto. Por que você quer que leia esse texto? O que você quer olhar enquanto vocês estão lendo esse texto? Pessoal, eu quero que vocês montem
uma árvore com essas peças. O que você está olhando? Você está olhando se as pessoas separam peças, eles estão pegando, se eles têm coordenação? O quê? Repara que a gente não sabe, aí sim é uma prática, e não é porque a gente é malévolo, é porque a gente não treinou. A gente não sabe muito bem porque que a gente pede as coisas para os outros e o que a gente vai observar. Então, olha, pessoal, leiam e me digam o que vocês acharam mais importante no texto. Aí a Bianca fala, eu achei que eles eram meio bobo, né? Porque tava na cara que o tal Napoleão ia chegar. Não, Bianca, isso aí não existe. Isso aí não. Bianca, não era isso que era pra você ver. Mas era pra ver o quê, então? Você perguntou qual é a parte mais importante? Eu acho que era essa. Pessoal, vamos ler o texto, grifa e faz um resumo. Eu não sei vocês, mas eu, de novo, de minha experiência, quando eu estava na faculdade, eu vi que é Milton, né, Milton? Errei o nome? Não, é Milton, né? Eu vi que ele bateu mal, acho que é mackenzista também, só. Eu também achei. Eu também acho que é do nosso time. Mas me lembro Exatamente. da minha primeira aula de filosofia, eu tinha aquelas canetinhas coloridas, que não era como agora. O professor de filosofia mandou eu ler um texto e ele fazer um resumo. Ah, gente, o meu resumo era maior que o texto. Quase que eu escrevi tanto. Ninguém me contou como fazia isso. Então, o que o cara quer olhar? Quando você fala para alguém, assiste esse filme, você está mandando assistir por quê? O que você vai olhar? A mesma atividade, eu posso olhar coisas diferentes. Hoje eu quero ver se você é capaz de localizar a informação. Amanhã, com esse mesmo texto, eu quero ver se você é capaz de identificar as partes importantes. No outro dia, mas eu tenho que ter claro os critérios avaliativos. Eu tenho que ter claro o que eu quero. Não é uma seleção de atividades. Por isso, é muito importante também que a gente tome cuidado, por exemplo, a gente vai para banco de atividades. A gente pega um monte de atividade legal que fizeram, mas ela é genérica. Será que combina com a sua turma? Será que era o que você queria? Tá? Pode passar, por favor, Sol. Aí, só um minuto. Tá. Aí. Então, alguns conceitos aqui. Planejamento reverso é uma metodologia. Isso aí tem que ficar claro para a gente. Então, é uma maneira de planejar a partir desse olhar inverso. Qual é o olhar inverso? Que vocês vão ver até no livro. Eu vou começar pelo fim. Onde era o fim? A avaliação. Então, eu vou, antes de mais nada, definir o que eu quero, qual é a minha expectativa de aprendizagem para este período. Segundo, eu vou colocar quais são as evidências que eu vou procurar de aprendizagem. Então, evidência não é subjetivo. Eu quero ver se você prestou atenção, se você capricha, se você aprendeu, isso é grande. Eu quero saber evidência. Uma evidência de aprendizagem é localiza a informação, compreende a função de tal coisa, determina tal elemento. Depois disso, eu vou para definir os critérios avaliativos. Então, toda ação que eu tenho, eu já tenho na minha cabeça várias perguntas que eu vou fazendo para você enquanto está fazendo. Escolho a habilidade, escolho o conteúdo, escolho a estratégia, registro, avalio, começo tudo de novo, tá? Pode passar, por favor. Aqui eu vou deixar para vocês, porque é outra definição de planejamento reverso. Pode passar, por favor. Que eu quero mostrar esse caminho aqui. Pode passar só. Quero mostrar para vocês o caminho. Pode ir. Eu pus vários conceitos, tá? Aí a grande dica que o planejamento reverso dá para a gente é o seguinte: quanto menos habilidade técnica, mais eu atinjo lá o que o PISA quer. Ah, então não é para dar habilidade técnica? Não, não é isso. Eu preciso de habilidade reflexiva. Mesmo na habilidade técnica, eu preciso da reflexão. Então, veja só. Eu só sei que o camarada aprendeu se ele sabe explicar. Pega uma criança pequena que aprendeu sei lá, abrir e fechar um pote. Você fala, oxi, como é que faz isso? Ai, tia, é fácil, ó. Você segura aqui, você faz bastante força que a tampa sai. Isso significa que ele aprendeu. Se eu reproduzo a fala,
ou se eu não consigo explicar, não dá. Então vamos pensar a gente de novo, pensa a gente adulto. Tem um botão na máquina lá da sala do Zoom que tem que acionar toda vez que entra. Aí a Cíntia entrou lá para trabalhar, e aí logo no primeiro dia falaram, olha, Cíntia, toda vez que você entrar aqui, você tem que, a primeira coisa, você aperta aquele botão ali, tá? Senão, faz um barulhão aqui no prédio. Ah, tá bom. Aí a Cíntia, todo dia entra, aperta o botão, porque a Cíntia escutou bem. Aí a Bianca vai começar a trabalhar lá, e a Cíntia vira e fala, ô, Bianca, não esquece que toda vez que entrar aqui tem que apertar esse botão. A Bianca, curiosa, fala, mas por que, Cíntia? Ah, não sei, eu sei que se não fizer isso vai dar um problema. Entende que tem um monte de ação que, por mais que a gente faça, a gente não faz a menor ideia por quê. É meio, por que começa pelo X e não pelo Y para somar? Ah, porque o professor falou que é assim, é essa a ordem. Porque eu não sei, mas... Então, eu preciso, mesmo nas ações de exercício, que faz parte do aprender, que são as ações técnicas, pedir para os alunos começarem a explicar o que faz. Então, mesmo no livro didático, no exercício mesmo, tanto de matemática, ele tem que me explicar. É só quando ele explica, olha, para resolver essa questão, primeiro você faz isso, depois você faz isso, por causa disso, que eu vou entender se você aprendeu ou não. Então, isso é um exercício simples, é acrescentar um item, mas que realmente vai poder me mostrar se você aprendeu ou não. Se você não sabe explicar, você não sabe, você não aprendeu. Pode passar só. Aqui tem os estágios também do planejamento reverso, eu vou deixar aqui para vocês, mas são os pontos que eu já falei. Primeira coisa, eu vou identificar o que eu quero. Então, olha só, isso era o final. No final do bimestre, eu ia ver, bom, eu quero ver se vocês aprenderam. Não, isso é a minha meta, é meu sonho. Mas veja, não pode ser igual promessa de 31 de dezembro. E o ano que vem vou emagrecer, vou entrar na academia, e aí chegar no final do ano você não fez nada. São coisas palpáveis, são coisas reais, são coisas que realmente têm a ver com aquela turma. Então, tem muito a ver com o verbo, com a ação, tá? Então, eu quero que você utilize, compare, compreenda. Se eu quero que você compreenda tal conceito, o que é que eu vou fazer para você compreender, tá? Então, por isso, antes de mais nada, eu defini o que eu desejo. Parte importante. Esses 3 itens iniciais, eles são a parte fixa de um planejamento. Então, eu e a Solange, a gente dá aula no 5º A, nos 5º anos. A gente pode fazer essa primeira parte juntas. Eu dou aula no 5º A de manhã e no 5º B à tarde. A minha primeira parte ela é comum. Todas as crianças do 5º ano devem chegar nessa meta. A gente vai procurar evidências de aprendizagem comuns, tá? Só que, depois que a gente definiu essa primeira parte, a gente dá tchau uma para a outra. Porque toda a parte de estratégias, caminhos para chegar nesse resultado desejado, é uma parte flexível. Porque lembra, depende de cada turma. Então, quando a gente fala que planejamento é flexível, é nesse sentido, não no que eu desejo, tá? Pode passar, por favor. Então, é isso aqui, ó. Objetivo, critério, evidência, habilidade, conteúdo é comum. Agora, os caminhos, não. Esses são diferentes. É a parte flexível, tá? Outra coisa importante que o planejamento reverso pede pra gente, para que tenha a ver essa roda. Eu não lembro nem o que eu comi ontem. Então, se eu não tiver o hábito de registrar as falas, as dúvidas, as conquistas, o que aconteceu. Então, eu tinha planejado essa aula, o patati patatá chegou lá, aí, então não deu certo. Eu planejei essa aula e foi super legal, então já tá bom, já posso passar para frente. Nossa, todo mundo ficou com dúvida. Essas anotações, essa história da classe, ela precisa existir. Eu sempre tive o hábito de ter um caderninho, até hoje na pós-graduação eu tenho um caderninho que eu vou fazendo, pondo palavra solta, pondo coisas ali da aula.
Porque no meu próximo planejamento, na próxima semana, eu preciso ler essa história que aconteceu. Eu também preciso lembrar do capítulo anterior. A gente pede tanto para as crianças escreverem e a gente não gosta de escrever. Não é o relatório formal, mas é o que alimenta o relatório formal, tá? Pode passar, por favor. E aqui é a divisão que a gente tem do bimestre ou do trimestre, tá? Imagine que minha escola é bimestral, mas podia ser trimestral. Eu preciso pensar nesses 4 grandes blocos. Lembra lá no Preciso Mudar, que eu falei que a gente vai misturar os papéis das pessoas? Então, vamos lá. Eu defini os meus critérios para pensar nesse bimestre, o que eu gostaria que vocês aprendessem. Então, eu sei que para isso acontecer, vocês precisam aprender determinados conteúdos. Quem é que sabe o conteúdo? Eu ou o estudante? Sou eu, não sou? Então, o primeiro bloco, o professor tem a ação na mão. E o aluno, ele é mais passivo. Passivo não significa mudo. Não significa ouvindo. Passivo no sentido da relação com o conhecimento específico. Eu brinquei com vocês aqui, ó. Isso aqui não é um monólogo. Pode falar, pode perguntar, pode levantar hipótese, pode. Então, só que, é claro que eu tenho mais tempo de fala se fosse na outra. A gente começou o nosso encontro, a gente está começando a entender o que é. Eu preciso trabalhar X conteúdos, eu vou mostrar isso. Que tipo de estratégia vem aqui? Aula expositiva, leitura de texto, um vídeo, tudo que a gente já faz, tá vendo? Só que qual é a diferença? Sempre com a participação de vocês sistematizando. Então, imagine que a gente acabasse agora e fala, tá bom, gente, então, quem me conta o que é planejamento reverso? Escreve aí o que é planejamento reverso. Vamos ver. E aí eu recolhesse isso e eu entendesse onde vocês estão para saber se eu posso ir para frente ou se eu preciso falar um pouco mais sobre o conceito. O que está dentro desse primeiro bloco? O lembrar e o compreender da taxonomia de Bloom. Tá? Porque a taxonomia de Bloom alimenta essa ideia também do planejamento reverso. É aqui, nesse primeiro bloco, que eu vou perguntar o que é célula, quais são as partes da planta, defina meta. Não é no último dia do bimestre. Eu não posso, no último dia do bimestre, perguntar, Cíntia, quais são as partes da planta? Não sei. Meu Deus, agora é tarde, porque você precisava passar de tudo isso. É aqui. Trabalhei o conteúdo, tarará, parará. A classe inteira não entendeu bulhufas. Eu vou ter que mudar a minha estratégia e andar mais um pouco de aula com isso. Todo mundo entendeu, menos a Solange. Então, nas aulas extras, na tarefa de casa, eu vou trabalhar agora com a Solange. Tá vendo onde é a recuperação paralela? É agora. Solange não pode ir para frente com essa dúvida. Todo mundo, metade da classe entendeu, metade não. Vou dar atividades diferenciadas na tarefa de casa. Bloco 2 é a ação do aplicar do nível da taxonomia de Bloom. É o exercício, é o fazer, é o procedimento. E isso precisa ser guiado. Outra coisa errada que a gente faz. Pessoal, ó, vou explicar aqui, entenderam? Agora faz. Não sei. Eu posso entender, lembra? Então tem que ser uma ação guiada. Não dá para eu falar, Bianca, tá vendo esse exercício aqui? Nessa região tem um erro, vai lá e faz de novo. Eu não sei, eu fiz, errei, eu não sei. Então, aqui está a parte mais importante dessa ação guiada. Não dá para pôr eu e a Solange para fazer o exercício. É tipo o pink cérebro, a gente não sabe fazer. A gente vai chutar, vai inventar, vai criar, mas a gente não sabe. Então, essa ideia não cabe. Eu preciso da orientação e eu preciso que você me explique aonde eu acertei e aonde eu errei, por quê. Então, essa tomada, essa discussão entre o professor e o estudante, ela é importantíssima para as crianças não irem crescendo com dúvidas e com macetes, gambiarra que a gente vai aprendendo na aprendizagem, vai levando. Até um dia que a gambiarra explode. Geralmente é nos anos finais do ensino médio. Aí, ó, não sabe somar, não é lá de trás o negócio.
porque veio vindo, estava dando certo a gambiarra. Chega lá na frente. Então, aqui estão os exercícios, tá o seminário, tá um cartaz, todas as atividades que a gente faz para eles trabalharem os exercícios. Terceiro bloco do meu bimestre são as atividades de metodologias ativas. Aqui é o analisar e o avaliar da taxonomia de Bloom. Aqui é hora de vocês fazerem juntos. Agora põe eu e a Solange junto. Para a gente usar o conhecimento do conceito e do processo para analisar cenário, para tomar decisão, para ver o case, para trabalhar essa ação por rotação, para trabalhar o projeto, para trabalhar todas essas estratégias, para a gente brigar, para a gente trabalhar em equipe, para a gente trabalhar o conflito, para a gente chegar a uma conclusão, para a gente justificar, argumentar, tá certo? Quarta e última parte do bimestre é sozinho. É a hora do último item da taxonomia de Bloom, do Bloom. Criar. Então, agora, baseado no que eu te falei, nos procedimentos que você aprendeu, nas trocas que você teve com seus colegas, agora eu vou te dar um case para você responder, para você se posicionar. Tá vendo que os instrumentos, as estratégias são as que a gente usa, mas estão em momentos mais adequados, tá bom? Pode passar, por favor. Eu posso falar uma coisinha antes Pode. você. Pessoal da Zoom, se a gente pensar no nosso material, a gente trabalha exatamente dessa maneira. A gente começa, estou pensando lá, no conectar, a gente explica o que é, da onde a gente parte, e assim a gente vai caminhando até que a gente encerra com a proposta do projeto autoral, dos momentos de desafio. A gente, quando a nossa proposta de trabalho com o nosso material segue exatamente essa trilha. Quer dizer, a gente vai aumentando aí, subindo na pirâmide da taxonomia de Bloom, vagarosamente, para que a gente dê conta, para que o aluno possa compreender e depois aplicar a partir da compreensão dos conceitos que ele trabalha, mesmo que esteja imbricado no currículo, gente, mesmo que aquilo já faça parte do currículo de ciências, de matemática, a gente revê, repensa, reflete sobre ele. Só isso. Eu só Exato. queria. E quando você começou a explicar, eu fico pensando na maneira como a gente trabalha, muito similar. Obrigada. Perfeito. Aí aqui, gente, a gente tem que ajudar muitos professores a entender que aqui também é um pensar no tempo e no espaço, que também a gente não pensa. Então, assim, eu tenho 32 aulas de matemática no bimestre. Estou falando bimestre, mas podia ser trimestre, tá? Então, quantas eu vou destinar para cada bloquinho? Depende da minha turma. Depende dos momentos. Se o cara falar, não vai dar tempo de eu dar. Não, dá. Dá se eu parar, pensar, criar uma estratégia. Então, veja que o planejamento reverso, ele me convida a ser mais estrategista, inclusive, a pensar no processo, a ouvir, a estar presente, a entender que tudo que eu faço, peço para você fazer, tem uma intencionalidade pedagógica. Tudo, do bom dia até o tchau. Tá? Pode passar, por favor. Claro que, né, gente, pelo tempo, eu estou passando no lápis aí rapidamente. Isso tudo, por ser uma mudança de hábito, precisa estudar cada partinha, precisa entender cada partinha, mas já dá para vocês entenderem o todo. Eu deixei aqui para vocês, pode passar para o próximo. Essa tabelinha, não está aqui. Volta lá, perdão. O entendimento lá do erro que eu falei para vocês, tá? Inclusive no curso que eu dou do planejamento reverso, eu trabalho muito o tipo de erro. Então, isso também precisa mudar, porque não vai existir esse olhar para o planejamento reverso se eu continuar caçando erro ou acerto. Eu não caço erro e acerto. Eu analiso o processo de aprendizagem para te ajudar a caminhar. Porque se eu caçar acerto ou erro, eu só vou te classificar. Eu preciso entender o que você acertou e o que você errou e como, tá? Voltando lá ao aluno 10, eu posso ter alguém que saiba repetir exatamente o que está no livro. E aí, eu não sei se vocês já viram esse vídeo, também é legal para passar para os professores. Tem um vídeo do
Cidade dos Homens. Lembra dessa série? O Laranjinha e o Acerola lá, o menino é até novo, é uma criança. E aí coloca lá, Cidade dos Homens, aula de história. Não sei se vocês já viram. Não. E aí a professora faz um trelelê para explicar lá a chegada da coroa no Brasil. E aí no dia seguinte eles têm que ir para uma visita no museu, ninguém lembra, ninguém sabe nada. E aí ela fala, então ninguém vai no passeio, acabou. Aí o menino fala, e se eu explicar? Você deixa a gente ir? Ela fala, ah, duvido, vem aqui. Aí ele explica do jeito dele, lógico. Ó, imagina assim, ó, os caras do Morro do Napoleão queriam invadir o Morro de Portugal. Daí os caras... Porque é a realidade dele. Aí eu tenho que entender onde está esse acerto e esse erro. Como é que eu vou refinar esse diálogo? Como é que eu vou refinar esse acerto e erro? Tá? Pode passar. Eu acabo justamente com esse pedido para a gente, né? Eu preciso saber fazer boas perguntas. Quando eu pergunto... Ah, já viu? É, legal, né, cara? Quando eu pergunto, quando eu instigo esse menino, quando eu desafio, as coisas vêm do melhor lugar possível, né? Com qualquer idade que eles tenham. Isso também é importante. Estamos falando de uma metodologia da educação infantil à pós-graduação. É para qualquer um que vá aprender, não é para A ou B, tá? E aí eu trouxe para vocês um material que o Paulo compartilhou no Instagram dele, eu trouxe para cá. Mas está lá com a devida autoria dele. Pode passar. Só passa para ele, depois eu volto para cá. Aqui é um menininho de 4 anos, tendo que explicar como é que faz uma cambalhota. Lembra que eu falei que eu só aprendo se eu sei explicar aquilo? Então, veja só, o professor perguntou para ele. Ele disse assim, olha, é fácil. Primeiro, você precisa ficar de pé no tatame. Aí você coloca as mãos no tatame, levanta a bunda para cima, fica na ponta do pé e passa lá só. Gira, gira, gira. Depois do giro, você termina o movimento sentado. A gente acha uma graça o Gustavo, de 4 anos, saber explicar uma cambalhota. Mas eu preciso que o Gustavo, de 17 anos, também saiba explicar aquilo que faz. Então, a grande mudança de promover experiências de aprendizagem é entender que a aprendizagem só ocorre quando eu realmente me aproprio e compreendo. O planejamento reverso, a origem de tudo, é no livro do planejamento para compreensão. Livrão gordo, grosso, de difícil linguagem, porque é um livro americano. Você pode falar, ah, mas é uma realidade diferente. Não, não é. No sentido de pensar que o grande resumo está em aprendizagem só ocorre a partir do diálogo, da troca, do experimento, da hipótese, da tentativa e erro, da análise. Então, as minhas estratégias precisam estar baseadas no levantamento de hipótese, na análise, na troca, nas possibilidades, no acerto e no erro, tá? Aí eu construo alguma coisa, tá bom? Pode passar? Volto não. Não, pode passar. Bom, aí como a Sol tinha dito para vocês, eu continuei a conversa, como muitos me pediram, que é o caminhos para aprender. O que significa isso? Não dá tempo, mas faz parte de tudo isso, que é eu também preciso aprender a aprender. A gente não sabe estudar, a gente não nasceu sabendo fazer resumo, a gente não nasceu sabendo se organizar, a gente não nasceu sabendo prestar atenção, anotar. Aprender tem estratégias, que é o que a gente sabe que está ligado à metacognição e à autorregulação. Então, o caminhos para aprender continua, né, um pouco do outro, porque ele vai falar de autorregulação. Eu trago dicas práticas de como trabalhar isso. Não é só para criança e jovem, porque, na verdade, até a gente também não desenvolveu tudo isso na vida, né? Então, é importante. O Caminhos para Aprender, eu vou lançar dia... Não sei se vocês todos são de São Paulo, mas quem for de São Paulo está convidadíssimo. Aí lá eu vou amar. No dia 29 de novembro, é uma sexta-feira, às 19 horas, na Livraria da Vila, do Shopping Anália Franco. Aí eu vou lançar lá o Caminhos para Aprender,
tá bom? Aí mais uma, por favor. Ops, Pode passar. Pera aí. Mais um. desculpa. Mais E um. próximo slide. Próximo. Eu trouxe essa frase do Rogers para a gente encerrar o papo. Ó. Por aprendizagem significativa, eu entendo aquilo que provoca profunda modificação no indivíduo. Ela precisa ser penetrante, ela não pode se limitar a estudar para a prova, né? Eu preciso formar esse sujeito de modo integral. Pode passar. E aí também convido vocês a ir lá, tá lá meu e-mail, fiquem à vontade para me mandar e-mail para a gente bater papo. Eu estou presente lá em todas as redes, vai lá, todo dia eu ponho um conteúdo diferente. Tem o canal no YouTube e o podcast, Sol teve lá semana retrasada, falando sobre IA. Então, a cada 15 dias eu levo alguém sabido para falar de um assunto legal e compartilhar. E nas outras redes, todo dia tem um conteúdo diferente, tá bom? Espero que tenha sido legal. Falei rápido, tentei falar o máximo que dava aí. Ainda tem tempo para a gente conversar. E obrigada novamente por vocês me ouvirem, por vocês quererem ver o livro. É um privilégio estar aqui com vocês. Olha, semana passada, Tati, a gente aqueceu, a gente falou esquenta, né? O esquenta do Clube do Livro. E aí eu vou pegar para provocá-los, porque a grande maioria estava conosco na semana passada. Você falou sobre não adianta a gente ter um banco de atividades, quer dizer, embora as atividades venham fechadas, que vem no livro didático, no sistema de ensino, no material que a escola adota, mas que a gente pode customizar a partir daí. E eu pedi para a semana passada eles fazerem um planejamento nos moldes do começar pelo final, começar com os objetivos. E eu falei: olha, gente, vocês querem experimentar uma ferramenta de inteligência artificial para trazer algumas ideias? Porque o que importa é que você vai trazer de lá e vai colocar na metodologia do planejamento reverso. E aí muitos usaram uma ferramenta mais de uma até, mas eu sugeri uma para eles criarem aula, e acho que eles podiam contar para você quais foram as principais dificuldades quando eles trouxeram para dentro do modelo do planejamento reverso. Quer dizer, aprender a começar pelo fim, o que eu quero que o aluno aprenda, e eu acho que é um jeito deles de trazer esse povo para falar um pouquinho. Todo ouvido. Um de cada vez. Exatamente, vai, gente. Sem medo de ser feliz, vai. Então, Estamos entre amigos. em cima do que viveram semana passada, o que foi mais difícil? Ser objetivo. Oi, Bi. O meu grupo, acho que a gente teve dificuldade de ser objetivo, assim, ser claro. Na definição do que eu quero que o outro aprenda? Isso. É verdade, isso é uma dificuldade, porque naturalmente nossa cabeça vai para o conteúdo, né? Nossa cabeça já vai para o grande. Ah, mas eu preciso que ele aprenda adição com 2 casas. E aí vem e não é ser mais sabido, menos sabido, é uma coisa de prática mesmo, que é tentar ser o mais assertivo possível na definição da habilidade e na leitura dela. É exercício, até da nossa cabeça, é natural. O que mais? O do grupo que eu participei foi definir o objetivo mesmo, porque a gente pensou em uma coisa, mas abrangeu muito, né? Aí depois a Solange conversou com o nosso grupo e falou: não, mas vamos pensar em uma coisa só por vez, né? Qual que é o primeiro passo agora? Então a gente ficou um tempo nesse primeiro passo, mas acho que foi o mais difícil, né? Realmente, é definir de fato o que a gente queria e delimitar. Sabe, Rê, também está muito na posição que quando a gente está de professor é natural que a gente assuma. Para nós é óbvio. Para definir essas etapas, a gente precisa entender que o óbvio não existe. E a gente precisa lembrar como é que a gente chegou até aqui. Tá? Então, assim, eu quero que o cara produza um texto com coetá, mas o que precisa? Primeiro eu preciso entender o que é texto. Para que serve? O que é palavra? O que é frase? O que é parágrafo? O que é parte da gramática? Exatamente o que aconteceu com a gente.
Sabe assim, eu tenho que saber o que é caderno, eu tenho que saber o que é lápis, eu tenho que saber como é que eu organizo uma ideia, eu tenho que saber. Então, eu sempre brinco com os professores que é desligar o piloto automático. Para eu entender o maior. Então, assim, eu preciso que ele. Tá, mas para somar, ele precisa entender o que é adição, para que serve, onde está, o que é número, o que é traço, o que é mais, o que é vezes, o que é a representação. O que precisa? São os tais dos pré-requisitos, lembra que eu falei? De onde ele veio e para onde ele vai. E que naturalmente a gente esquece, Rê. Principalmente quando vai subindo. Anos finais, ensino médio. O cara tá no 8º ano, ele tem que saber. É óbvio que ele sabe. Não, não necessariamente, não sei. Eu não sei se teve gambiarra no meio do caminho, eu não sei se realmente ele. É muito importante também a gente dar esses roteiros para eles, ações, e a gente também saber esse roteiro. Né? Então, assim, é a mesma coisa que quando você vai ensinar alguém a dirigir, e aí você. É fácil, né? Renato, senta aqui, vira a chave e dá partida. Pô, mas eu não sei nem onde enfia a chave. Eu não sei nem virar a chave. Como não? Como não sei? Eu não sei. E é aí que a gente se engana. Então, para ajudar a vocês desliga e lembra do passo a passo para chegar onde você quer. Oi, Tati. Estava aqui pensando em muitas coisas, mas estou aqui de olho no horário também. Eu vou acabar te fazendo um convite. Eu acho que muito do que a gente conversou aqui tem relação com o que a gente faz, que na verdade é o planejamento da formação de professores, né? A gente efetivamente não está na sala de aula ali com os alunos, mas a gente trabalha com isso. Nós vamos ter uma formação em dezembro. Então, eu vou fazer um convite aqui, mas depois a gente alinha isso, de talvez você participar ali da formação, para a gente poder conversar um pouco sobre esse planejamento na formação de professores. Acho que a gente pode continuar aí com essa conversa que acho que a gente teve uma vivência com a Sol, a gente agora ouviu um pouco mais aí da teoria, eu acho que a gente precisaria, pensando nas etapas ali, né? Acho que a gente precisaria agora aplicar novamente, né? E ver o que a gente conseguiu observar e também trazer isso como ferramenta mesmo para o nosso trabalho. Mas eu queria compartilhar aqui, deixar uma reflexão, que como é difícil produzir material didático, porque quando você diz da questão do explicar e quando você fala da questão do registro, né? Quando a gente também tenta carregar um pouco disso para o material didático, é muito complicado, porque não é fácil as pessoas entenderem os porquês. Eu gostei muito da brincadeira que você fez. Olha, clica esse botão que é importante para entrar, mas ninguém pergunta por que tem que clicar o botão. Quando alguém pergunta, você fala, não sei. Me mandaram clicar e eu estou clicando até hoje, né? E aí é super complexo, né, essa discussão. E aí acho que também vai ter que ficar para outra próxima etapa, porque assim, qual é o tempo que a escola precisa ter? Né? Porque você falou de muitas coisas, né? Você falou da questão dos momentos que eu preciso ter aí a minha experiência enquanto aprendiz. Você falou do professor ter que planejar, que também envolve tempo. Você falou do meu tempo enquanto aprendiz. E você ainda trouxe os três tipos de conteúdos ou saberes, que é o conceitual, procedimental, atitudinal, quer dizer, qual é o tempo para se aprender tudo isso, né? Então, eu fico pensando qual é esse tempo que a gente precisa começar a provocar na escola para que isso de fato ocorra. Esse foi o ponto de interrogação e qual é a luta que a gente precisa encampar aí para esse tempo aparecer. Carlos, antes de te passar a palavra, eu só queria fazer uma pergunta. Quem é a Dalvanira? Você é uma professora de escola? Se você estiver me ouvindo.
porque se tiver um professor aqui, ele vai ganhar um livro da Pita. E aí, por isso eu estou perguntando se você é uma professora. Que é a única que eu não reconheço da equipe. Sim, sim, sou uma professora, sim. Ah, você é professora da onde? São Luís. Beleza. Então, Davonira, você depois só põe para a gente o seu colégio aí para a gente poder mandar o livro para você da Pita. A escola é do Candário Ágape, Ah, você é do localizado no bairro do Ágape. Jardim América, São Luís, Maranhão. Beleza. Você anotou só junto comigo? Tá desligado só o microfone. Não é melhor ela passar o e-mail, colocar o e-mail, a gente manda o e-mail, ela manda Pode ser. da casa. Pode ser? Você pode pôr no chat o seu e-mail? Me fala que eu anoto. Oi? Oi, querida. Você não quer me passar o seu e-mail ou escrever no chat? Porque aí a gente Sim, eu vou pergunta. passar o e-mail, é dalvinha.fonseca. Peraí, Dalvinha.fonseca. Dalvinha.fonseca, Arroba. 2018, 2018. @gmail.com. Tá. Beleza, nós vamos te mandar o livro, então. Tá, eu vou te mandar um Ok, e-mail, te perguntar o seu endereço pessoal para a gente mandar para você. Tá bom? ok, tudo bem. Pronto, Carlos, eu só não queria perder Obrigada. a Dalvanira, só por isso, porque tinha uma outra professora aqui, mas eu acho que ela saiu. Não, que isso, parabéns, Dalvanira. Isso aí. Não, assim, é bem rapidinho. Eu estou muito impactado com a sua fala, Tatiana, realmente, porque eu terminei de semana passada de reler um livro que eu tinha lido na universidade, aí eu peguei esse livro para ler de novo. É um livro do Evan Elliott, né? O Sociedade Sem Escolas. E assim, tudo que você falou, eu não teve como não fazer uma ligação direta com aquilo, que é a questão da gente desescolarizar a aprendizagem. Ele No traz bom muito sentido. isso, no bom Exato. sentido, exatamente. Então, eu só queria dizer para você que eu estou muito assim impactado com as suas falas mesmo, tudo que você trouxe, e esses processos, as circunstâncias que essas aprendizagens se dão, né, que também são importantes para todo esse processo do sucesso de tudo que você apresentou. Então, gratidão aí por tudo. Obrigada, Carlos. Bom, eu já de antemão digo sim para o convite da Renata, óbvio. Super agradeço vocês. E aí, só um detalhe, vocês devem ter visto no livro. No último capítulo, são depoimentos de professores do Colégio Rio Branco, de Campinas, porque a gente implementou esse projeto reverso lá, tá? Então, ele existe, dá certo, tal. Fico feliz que vão muitas pulgas atrás da orelha. E principalmente o que a Renata traz, que é sobre o tempo. A ideia e aí é normal, não vai dar tempo. É a palavra que a gente mais ouve, né? Só que é o contrário. Quanto mais eu sou assertiva e sei desenhar o que eu desejo, que é planejar uma ação mais eficaz, mais assertiva, mais direcionada, mais eu ganho tempo. Mas o primeiro impacto não vai dar tempo. Acho que temos outra professora. Peraí. Jolandia, você é uma professora? Eu estou me sentindo meio programa Silvio Santos. Eu ia rodar a roleta, a Renata está melhor, está mais discreta do que eu. Boa noite, eu sou coordenadora pedagógica. Oi. Desculpa, pode falar. Oi, boa noite. Meu nome é Jolândia, eu sou coordenadora pedagógica do Fundi 1 Infantil, do Educandário Ágape. Também, muito bom. Também vai ganhar o livro. Se você Passa o quiser e-mail. falar seu e-mail. É sjolândia, Tá. @gmail.com. Ok. Muito bom. Cá, acho que a gente encerra aqui. Obrigada, viu? Não esquece, quem for de São Paulo, vai lá dia 29. Vou amar tirar foto, dar beijo.
Nós vamos tentar fazer uma caravana da Zoom para te ver. Oba, vamos. Eu vou ficar muito feliz, de verdade. Eu estou muito Não, feliz, viu? De verdade, nós vamos tentar fazer uma caravana, assim. Acho que a gente precisa estreitar essas parcerias interessantes e potentes. Tati, te agradecemos muito de coração, foi muito bom ter você aqui com a gente agradece aí pelo apoio do prêmio também, e vamos estar juntas aí. Com certeza. Bom? Estou aqui sempre que precisarem, ó. Um beijo grande, bom trabalho, fiquem com Deus.